E agora chegou a hora do quadro Você e o Doutor, que hoje vai falar sobre o aumento de casos de doenças fulminantes associado ao inverno. O risco de infarto, por exemplo, pode ser até 30% maior exatamente nessa época do ano, Ana. César, e de acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia, as quedas de temperatura registradas durante o inverno também podem aumentar em até 20% as ocorrências de acidentes vasculares cerebrais. E é por isso que o nosso querido médico de família, Dr. Antônio Sprosser, hoje está aqui para tirar todas as dúvidas e também explicar como a época mais fria do ano está associada ao aumento desses casos de doenças fulminantes. Bom, doutor, para a gente começar, eu queria entender por que durante o inverno, durante as baixas temperaturas, as doenças fulminantes são mais frequentes. Por que isso tudo acontece? Então, acontece, bom dia César, bom dia Aninha, bom dia a todo mundo, é o seguinte, durante o verão, os nossos vasos sanguíneos ficam mais dilatados. Então, a velocidade de metabolismo também aumenta. Agora, no inverno, o diâmetro dos vasos sanguíneos diminui muito. O diâmetro, o vaso sanguíneo fica muito estreitado. Isso diminui muito o fluxo de sangue para todos os órgãos, inclusive para o coração e para o nosso cérebro. E isso facilita e aumenta a incidência de acidente vascular cerebral e de infarto. Então, ocorre um estreitamento dos vasos sanguíneos. Então, a dica é, você que vai sair, acordou cedo, vai andar, se proteja bem. Tem que se agasalhar mesmo. Não deixa o ar gelado entrar, porque pode acontecer uma fatalidade dessa. Agora, doutor, uma das doenças fulminantes mais perigosas, sem dúvida, é o infarto. Uma das doenças que mais mata no mundo todo, né? Explica pra gente como é que ele acontece. Então, o infarto agudo do miocárdio é uma alteração da corrente sanguínea dentro do coração, nas coronárias. Vamos dar uma olhadinha. Dentro do coração tem as coronárias, as artérias, e dentro das artérias tem esse fluxo de sangue. O que acontece? Dentro das artérias começa a precipitar, condensar gorduras, placas, e o sangue que fica passando, ele vai começar a coagular ali. Chega uma hora que esse sangue não vai mais passar, esse fluxo fica parado. O que acontece? Esse é um infarto. Então vocês estão vendo o músculo do coração ficando de uma cor mais escura, esse músculo morre e isso é o infarto. Isso pode acontecer para qualquer um de nós. Agora, quais são as principais causas do infarto, doutor? Então, as principais causas do infarto agudo são histórico familiar. Então, cuidado você que tem causas na família. Aterosclerose, que é o entupimento por gordura aqui dentro do vaso. Hipertensão arterial, o diabetes que leva a esse entupimento, acima do peso, você que está obeso, e tabagismo e álcool. E tem pessoas que têm todos esses itens aqui. Então, aumenta muito o risco de infarto. Ou seja, é uma pessoa, uma séria candidata a ter, a qualquer né? momento, César Filho. Agora, no inverno piora mais. Independentemente de idade, não é, doutor? Sim, hoje temos idade. muitos jovens, né, Atletas, inclusive. É verdade, né? é verdade, Atletas. é verdade. Agora, como é que a gente faz para identificar um infarto? Os principais sintomas do infarto agora, isso é importante falar, vamos dar uma olhadinha ali. Primeiro, pressão no peito. Parece que tem um caminhão em cima do seu peito pressionando. Então, aquela pressão, não é dor, hein, mas é uma pressão. Pode ter suor excessivo e esse suor excessivo, ele é acompanhado desses sintomas, não é só o suor, ele tem que estar acompanhado desses sintomas. A dor nos braços, ela pode ser sentida tanto do lado esquerdo como do lado direito. É muito mais frequente do lado esquerdo, porque ela pode descer até para as mãos. Dor na boca do estômago como se fosse uma azia, uma queimação. Só que essa queimação ela pode ir para as costas também. É diferente a queimação. Ainda falando dos homens, a tontura é muito frequente. Tontura associada a todos esses sintomas que eu falei. E finalmente o desmaio, perda dos sentidos, porque o sangue não sai do coração, não chega ao cérebro. Agora vamos dar uma olhadinha nas mulheres, que as mulheres têm outros sintomas. Por exemplo, diferente? Queimação no peito. A mulher tem muita queimação no peito que também pode ir para as costas, subir para os braços e, além disso, aquela pressão. Você tem como se fosse um caminhão, como nos homens. Então, as mulheres têm esses sintomas, os homens, mas somando todos esses sintomas, você tem que ir para o hospital. Não adianta ficar em casa parado, porque você pode ter uma parada cardíaca, Agora, você pode morrer. Eu fiquei com uma dúvida, desculpa, César, porque a gente está vendo ali a diferença dos sintomas entre homens e mulheres, mas
A mulher, ela pode ter os sintomas que os homens apresentam também? Ou só esses apontados? Não, pode ter, igualzinho. E eu complemento, além Pode. dessa dor... Além disso Não, tudo- além dessa dor do braço, tem aquele formigamento também, que não chega a ser a dor, mas deixa como se tivesse E às vezes nem formiga, amortecido, viu, né? César? Ah, é? Às vezes tem casos de infarto e outra, tem infarto assintomático. Tem infarto que você não tem nada. Quando você vai fazer um ecocardiograma para a gente num check-up, É possível a gente isso? vê aquela parte do coração que não está batendo. Ali você teve um infarto e você não sabe percebeu. que você teve. Então chega a 2 a 3% dos casos de infarto que são assintomáticos. É muito complicado, a É. gente tem que prestar atenção, o nosso coração, e não é só para pessoas da terceira idade, não. Jovens, Sim. adultos, por favor, fiquem atentos. Verdade. E uma outra doença muito perigosa é a arritmia, e eu queria saber se é verdade, doutor, que existem vários tipos de arritmia cardíaca e qual delas é a mais letal. Tem sim, Ana. Tem arritmias cardíacas benignas e arritmias malignas. Por exemplo, extrasístole, fibrilação atrial, são arritmias que a gente consegue tratar e sem problema. Agora, a fibrilação ventricular, essa é muito grave e essa pode levar à morte. Vou mostrar para vocês como que é a fibrilação ventricular. Dentro do coração, nós temos um marca-passo, só que às vezes esse marca-passo não funciona e existem vários marca-passos. Então o coração ele não consegue bater, ele fica tremendo. Aí, como vocês estão vendo, isso é fibrilação ventricular. A pessoa que tem fibrilação ventricular, ela pode cair no chão e pode morrer. Então, por isso que é muito importante, quando a gente fala de doenças fulminantes, a gente sempre lembrar da fibrilação ventricular, que é uma arritmia fatal. Agora- E a gente nunca pode, desculpa, César, Não. a gente nunca pode esquecer que quando você tem uma parada cardíaca, não é parada cardíaca. 80% das vezes é fibrilação ventricular. E o único tratamento que tem é a desfibrilação. É aquele choque que a gente dá. Por isso que vocês, onde vocês vão, vocês veem que tem uma maquininha no aeroporto, em qualquer lugar. Porque essa maquininha é que a gente usa É o que pode salvar a vida nessa salva a hora. vida. 80% é de fibrilação ventricular. Agora, o que pode levar o coração a ter arritmia? A pessoa nasce com isso ou vai sendo Boa adquirida ao longo do pergunta, tempo, César. doutor? As principais causas e fatores de risco: ansiedade e estresse, doenças da tireoide, como o hipertireoidismo, malformação congênita. Dentro do útero da mãe, a gente vê, às vezes, um coração, a gente faz um ecocardiograma pediátrico ou intrauterino, a gente já vê malformação no coração do nenê. E a gente pode operar dentro do útero já. E foi um brasileiro que descobriu isso, Foi um né? brasileiro É. que fez. E, finalmente, a aterosclerose. Mas a malformação congênita, desde criança, a gente já vê no ecocardiograma e muitas vezes a gente tem técnicas cirúrgicas para já corrigir o problema. Porque fibrilação ventricular pode ser fatal. Agora, uma coisa que me preocupou muito é aquele primeiro ponto ali, ansiedade Sim, e estresse. exato. Qual é o ser humano hoje que não é estressado, não Sim. sofre com ansiedade de algum gênero? verdade. Então, assim, tem que prestar bastante atenção. Agora, já que a gente falou agora há pouco sobre o infarto, os sintomas do infarto, Sim. eu queria saber quais são os sintomas da arritmia cardíaca, doutora. Arritmia. Então vamos dar uma olhadinha nos principais sintomas da arritmia cardíaca. Primeiro, dor no peito. Essa dor no peito ela pode ser bem suave e, além da dor no peito, ela é seguida de outros índices importantes como tontura, porque o sangue não chega no cérebro adequadamente. Então, sintoma no peito, tontura e, além disso, você vai ter o quê? Falta de ar. Você vai sentir que alguma coisa está estranha dentro de você. Você não está conseguindo respirar direito. E associado também a um índice muito frequente que é a palpitação. A maior parte das arritmias, você sente, principalmente quando deita, você sabe, bum, 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 você sabe que Você alguma sente o coração coisa batendo diferente? Você não está certo, você está sentindo isso daí. E, finalmente, o desmaio, a perda dos sentidos. Então, não pode perder tempo com uma vítima de parada cardíaca, de desmaio. A gente tem que chamar o SAMU, tem que tomar providência, porque, olha o número, a cada minuto, 10% de mortalidade. 2 minutos, 20%. Em 10 minutos, 100% de mortalidade. É muito sério Por isso que a gente isso. está falando hoje de doenças fulminantes. Nossa, César, eu fico um pouco preocupada, porque muitas vezes as pessoas, doutor, acabam achando, não, mas eu tô Não com é esse nada, mal-estar aqui. Não é nada. E esse nada pode Ou ser toma tudo. um remedinho que... Ou toma um remedinho, o que brasileiro acha gosta, que né, de gosta, remedinho. gosta. É verdade. Agora, olha,
Nós já falamos aqui do infarto, falamos também da arritmia e o doutor Spreusser vai falar também sobre o AVC, o derrame, o acidente vascular cerebral. Doutor, o AVC é como se fosse um infarto do cérebro, é um bloqueio do sangue que não passa pelas veias cerebrais, é isso? É isso mesmo. O AVC é quando o sangue não chega no cérebro. Mas ele pode ser tanto hemorrágico, AVCH, como pode ser isquêmico, AVC isquêmico. Então vamos dar uma olhadinha primeiro no AVC hemorrágico. O que acontece no AVC hemorrágico? Nós estamos vendo as artérias do cérebro. Olha o que acontece, existe uma malformação, um aneurisma, aumenta a pressão lá dentro, esse vaso rompe agora e tem uma hemorragia, um sangramento dentro do cérebro. E esse hematoma que se forma, ele faz uma pressão muito grande dentro do cérebro, chamada pressão intracraniana aumentada. E essa pressão aumentada pode levar à morte cerebral, à morte encefálica. Já o acidente vascular cerebral isquêmico é quando o sangue dentro do vaso não passa. Existe lá uma aterosclerose, existe uma obstrução, como vocês estão vendo, uma placa de gordura que forma um coágulo, o sangue daqui a pouco vai estar passando. Mas aí forma o quê? Uma adesão plaquetária, as plaquetas vão se grudando, fazendo, e o sangue não passa mais. E esse sangue que está bloqueado agora, onde vocês estão vendo, faz falta para o nosso cérebro. Então, esse oxigênio não está sendo entregue ao cérebro. Esse é o acidente vascular cerebral isquêmico. Doutor, eu tive uma isquemia cerebral temporária há alguns anos. Sim. É diferente de um AVC? Ele é um pré-AVC. Nossa. Você teve... Olha, eu vou mostrar aqui para Por vocês. privação de sono. Isso. Olha só que coisa. Você pode ter uma plaquinha dessa daqui, o sangue não vai e você tem um AVC isquêmico transitório. Isso. E esse AVC isquêmico transitório, a gente tem que saber a causa dele para tratar. E uma coisa que o César Filho e a Ana Hickman estão aqui, é muito importante você diagnosticar isso rápido, porque o tratamento é muito importante. Você tem uma janela, nós temos no hospital uma janela até de 5 horas, 4 horas e meia, para tentar dissolver esse coágulo, entendeu? Então é muito importante isso aí. Agora, aproveitando isso que o César relatou aqui, que aconteceu com ele, privação de sono. Sim. O estilo de vida que nós temos hoje influencia diretamente nesse tipo de problema? Muito. Desse tipo de doença fulminante? Pois é, veja só os fatores de risco quais são. Doenças cardíacas, estresse ou falta de sono, né? O estresse é muito importante. Obesidade, o sedentarismo, colesterol alto e tabagismo. Todos esses fatores podem levar tanto ao acidente vascular hemorrágico quanto ao isquêmico. Agora, muita gente, doutor, não sabe como identificar um AVC. Quais são os sintomas dessa doença que a pessoa pode falar, pera um pouquinho, Isso aí. eu posso ter um AVC, eu estou caminhando para um AVC, deixa eu me cuidar. Vamos dar uma olhadinha nos principais sinais cardeais do AVC. Em primeiro lugar, dor de cabeça súbita e intensa. Muitas vezes a pessoa relata, doutor, eu tive uma dor de cabeça e apaguei. Isso acontece muito. Dificuldade repentina para andar. Você está sentado, você vai levantar da cadeira, você não consegue andar. A perna direita não funciona. Tontura, perda de equilíbrio ou coordenação motora. Você quer mexer os braços, quer colocar o garfo, mas você não consegue. Dormência súbita nos pés, nas mãos, associada à fraqueza. Você não consegue ficar em pé, você cai, perde os sentidos. Confusão súbita, você não sabe onde você está, você não sabe quem você é, você não sabe para onde ir. A voz fica distorcida? Fica também. Isso é muito famoso isso. Problema de visão, você estava lendo, de repente tua vista fica embaralhada e você não sabe nem em que idioma mais você está lendo. Então são sinais e sintomas importantíssimos. Agora, doutor, essas doenças fulminantes, ou seja, elas não existem tratamento para elas, correto? Certo. Agora, existe alguma maneira da gente evitar? Então tem sim, mas antes só vou falar aqui para vocês como que a gente identifica, vocês que estão em casa e tem alguém, olha, tem a palavra SAMU. Então tem, por exemplo, sorriso. Você pede para a pessoa sorrir, metade do lábio não está funcionando. Outra coisa, abraço. A pessoa vai querer te abraçar, cai o braço. É um outro sinal importante. Mensagem é o que você falou da voz. Você vai falar, não consegue falar. Então, finalmente, chame sempre o SAMU no 192 para levar essa pessoa logo para o hospital para fazer um trombolítico, se for um acidente vascular isquêmico, pela tomografia, e hemorrágico para drenar o sangue.
Agora, doutor, eu deixei até aqui, perdão, Não, eu deixei uma dúvida aqui, porque eu tenho a impressão que hoje nós temos os casos acontecendo com mais frequência do que há alguns anos. É verdade isso? E é verdade. Estão aumentando muito, em 10 anos aumentou em 150% o número de casos. Uau. Para não deixar acontecer mais, vou falar da prevenção, a sua pergunta. Vamos lá. Vamos ver a prevenção. Primeiro, faça exames médicos constantes. Não adianta não querer ver a realidade. Tem que diagnosticar para tratar e acabou o problema. Número 2, eu sempre falo, né? Mantenha essa alimentação saudável. Cuidado com as comidas gordurosas, muito salgadas principalmente, com muito doce também. E lembra de fazer atividade física para o seu peso ficar mais estável, para você ficar mais forte e perder aquela gordura que tem que perder mesmo. E a dica importante é cuidado com a bebida alcoólica. Aqui no Brasil, o povo brasileiro, a gente bebe muito álcool. Controle o álcool, porque parece que não é brincadeira, mas faz mal. E aí, César Filho e Ana Hickman, controlem os níveis de estresse. Cada vez mais, como você falou, a população está estressada, então tem uma palavra chamada resiliência. Isso é que é fundamental. Tivemos aqui mais uma aula, mais uma consulta com o professor doutor Antônio Spreuser, que volta na semana que vem com mais um tema importante e que vai continuar com a gente logo no término do programa nas redes sociais, @Hoje em Dia. E como eu costumo fazer, doutor, vou deixar uma pergunta aqui para que você responda lá nas redes sociais. Tá bom. E que eu acho muito importante e atual. Esses casos, tanto de infarto, arritmia ou de AVC, eles podem ter alguma ligação direta ou indireta com quem teve Covid, por exemplo? Pode ter ficado alguma sequela que esse doente que ficou internado, que sofreu com Covid, como foi o meu caso, possa vir sofrer com um desses temas que nós colocamos aqui? Responde já já nas nossas redes sociais.